good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much. Oi gente, meu nome é Matheus, eu estou no terceiro ano de Medicina na USP de Ribeirão e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que eu fiz para sair de um aluno comum até ser aprovado nas melhores faculdades de Medicina do Brasil, na USP Ribeirão, em primeiro lugar na Federal de Pelotas e na Federal de Juiz de Fora também. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou focar em dois principais aspectos. O primeiro é contar minha trajetória para vocês entenderem como foi esse processo. E o segundo, eu vou dar dicas para vocês enquanto eu estou contando isso. Espero que vocês possam aproveitar muito. Então, para começar, eu tenho que contar para vocês que a vida inteira eu estudei em escola pública. Desde quando eu era pequenininho, nessas escolas públicas de bairro, até no ensino fundamental e no ensino médio. E eu era um aluno comum, sabe? Nunca peguei recuperação, nunca tirei nota abaixo da média, mas também eu estudava só para prova, não estudava para vida. Esse tipo de coisa que a gente escuta falar, que diferencia um aluno muito bom de um aluno muito ruim. Eu estava ali no meio. E aí, quando eu cheguei no ensino fundamental, lá pela 9ª série, eu tinha uns 13 anos mais ou menos, eu decidi entrar no Instituto Federal para fazer o ensino médio, que é uma escola pública que tem um ensino melhor, mas ela ficava na cidade vizinha da minha. E para eu estudar lá, eu ia precisar fazer uma prova e mudar de casa. Eu fiz a prova, passei e mudei de casa, com 14 anos. Eu acho que foi aí que começou eu correr atrás dos meus sonhos, sabe? Eu sabia que para eu ter um ensino bom numa escola pública, eu precisava sair da minha cidade. Essa escola na época era uma ideia muito boa para mim, sabe? Porque eu já podia sair com um técnico junto, eu já podia ter uma profissão e o ensino de lá era melhor que o ensino da minha cidade. E aí eu fui e passei os 3 anos lá. Por eu fazer informática, a tendência era que eu seguisse a área das exatas, sabe? A área das engenharias, alguma coisa relacionada à computação. E era isso que a maioria dos professores passava pra gente. E eu pensei que eu queria fazer isso. No terceiro ano chega essas crises pra gente entender o que eu queria mesmo. E aí eu comecei a perceber que exatas não era pra mim. E eu gostava muito de medicina. E eu comecei a lembrar que eu tinha o sonho de fazer medicina. Esse sonho tinha adormecido de alguma forma. E aí que veio meu primeiro desafio, que era aceitar que a medicina era pra mim. Eu lembro, na época, que foi muito difícil pra eu aceitar que eu queria medicina, sabe? Porque não é fácil. Tem várias coisas que vêm junto dessa escolha. Vem as responsabilidades de querer prestar um curso concorrido, vem a pressão da família, vem a pressão de mim mesmo. Então eu lembro que eu ficava relutando muito, principalmente porque eu sabia que eu não tinha nota para aquilo. E aí eu precisava fazer cursinho, estava na minha cabeça, mas não sei se eu ia ter dinheiro para pagar um cursinho. Eu não sabia quantos anos ia precisar para eu entrar na faculdade. E depois que eu entrasse na faculdade, eu sabia que eu ia ter que me tornar outro aluno. Porque o Matheus do terceiro ano não era um aluno que estudava medicina, sabe? E aí vai a primeira dica para vocês. Se você quer medicina, se você sabe que esse é o teu sonho, você aceita ele. E aceita junto com ele as responsabilidades que é escolher medicina. Fiz o Enem no terceiro ano e, como era de esperar, minha nota não dava para entrar em medicina. E aí eu tive que voltar para casa, porque eu estava em outra cidade, e aí procurar um cursinho na minha cidade. Comecei o ano de cursinho. Gente, quando eu cheguei lá, eu tomei meu primeiro tapa na cara. Porque minhas notas boas, acima da média, nunca ter pegado recuperação, quando eu cheguei lá no cursinho, eu vi que era um aluno muito comum, até abaixo da média. Porque os professores perguntavam as coisas e o pessoal sabia tudo. Gente, eu não sabia nada, de verdade.
A primeira semana foi um estresse tão grande que eu não estava me suportando. Era misturado com tristeza, porque eu pensava assim, se eu tô lá e sou tão ruim, junto com aquelas pessoas tão boas que também tá lá, para eu chegar junto delas vai demorar muito. E eu estar junto delas significa que ainda não fui aprovado, sabe? E isso ficava me remoendo, porque parecia assim, vai demorar muito para eu passar. E aí eu tinha duas escolhas. A primeira era fingir que eu nunca quis medicina, sabe? Inventar um segundo curso aí e falar que era esse para minha família. E a segunda era, de novo, assumir que o meu sonho era medicina e aceitar todo o processo que eu tinha que percorrer até chegar nele. Tudo que eu tinha que abdicar para chegar nele e tudo que eu tinha que fazer para conseguir chegar lá. E por eu estar aqui hoje contando isso para vocês, eu escolhi a segunda opção. E quando eu coloquei a minha aprovação como meu objetivo, eu fui muito racional. Eu criei metas do que eu tinha que fazer, eu estipulei prazos e estava muito claro na minha cabeça o que eu tinha que fazer para ser aprovado. E é claro que não deu certo. Gente, no meu plano estava que eu tinha que estudar toda a matéria do dia, fazer exercício, resumo, simulados. E esse não era eu. Eu não estava contando com um período chamado de adaptação. Mas uma coisa que eu tinha muito era foco e persistência, de verdade, gente. Mesmo não conseguindo fazer as matérias, mesmo não conseguindo acompanhar os exercícios e as aulas, eu estava lá, todo dia na sala de aula. Toda semana tinha um simulado para fazer, eu estava lá todo simulado. Gente, nesse cursinho, em Alfenas, não sei se eu já falei isso, aparecia a colocação sua na sala e a colocação sua no Poliedro, que era a empresa que disponibiliza o material, sabe? A gente não é do Poliedro, mas a gente usa o material dele, o material e os simulados. E aí eu conseguia ver a minha colocação dentro da sala e dentro do Poliedro. E assim, era um desastre. Eu tava lá atrás, e esse é o segundo tapa na cara que eu levei do cursinho. Porque eu tinha um plano, como que eu ia ser aprovado, eu tinha criado minhas metas, eu tinha estipulado cada passo que eu ia dar, mas eu não estava conseguindo fazer aquilo. Aquela não era a minha vida. Aquele aluno que ficava horas estudando, se concentrando, focado, fazendo exercício, prestando atenção na aula e chegando em casa estudando mais ainda, que era o que eu imaginava, que era o que falavam para mim que eu tinha que fazer para ser aprovado, não estava dando certo, porque eu nunca tinha feito isso. E aí, de uma hora para outra, ser colocado nessa situação, nesse ambiente, não estava funcionando para mim. E aí vem a segunda dica. Gente, não é brincadeira, esse negócio de criar um hábito é de verdade, acontece. Todo dia eu ia pro cursinho no mesmo horário, chegava em casa no mesmo horário e fazia tudo igualzinho. E aí eu criei um hábito de estudar. Eu assistia todas as aulas, chegava em casa, fazia o resumo e fazia exercício. A minha meta era, a aula dada no cursinho era a aula que eu tinha que estudar e aprender. Para quem estuda com o cursinho, esse é um bom método, porque aí você tem certeza que você vai ver tudo. O cursinho tem a obrigação de passar tudo. E eu tenho a obrigação de ver o que ele passou. Então eu tenho essa segurança que quando eu chegasse lá eu tinha visto tudo. Só que como eu disse, no início eu não conseguia acompanhar as aulas. E por causa disso, gente, eu tive muita matéria atrasada. Muita mesmo. Porque para muita gente, aquela matéria não era novidade. Era só ver o professor falando e já podia fazer os exercícios. E para mim era a primeira vez que eu estava vendo um monte de matéria. Então eu tinha que focar muito na teoria para eu aprender aquela matéria, para eu conseguir fazer os exercícios. E foi isso que eu fiz. A minha dificuldade estava muito nas matérias básicas, e eu foquei nessas dificuldades. E eu acho que isso fez um diferencial muito grande para eu ser aprovado. E foi isso que eu fui vendo de acordo com os simulados que eu estava fazendo. Cada vez que eu fazia simulado e saía uma colocação, eu estava um pouco melhor. Gente, mas um diferencial que eu quero falar para vocês é que não seja passivo diante das aulas e dos exercícios. Porque eu percebo que muita gente que está lá no cursinho, está fazendo as provas, eles só fazem e esquecem. Não, gente, seja racional. Entenda por que você não está aprendendo naquela matéria. Por que você errou aquele exercício? Faltou teoria? Faltou fixação? Faltou revisar a matéria? E isso foi um diferencial muito grande também, gente. Olha, mais outra dica, nem sei que número que tá mais. Gente, esse método de resolver exercício simulado sendo racional vale muito a pena. Porque você consegue resolver cada erro que você está cometendo. E no final do ano, você vai ter melhorado 1000%. E eu acho que isso vale um vídeo. Se você quiser esse vídeo, comenta aí para eu saber. E já se inscreve no canal, porque aí você vai poder receber ele quando eu colocar.
Mas voltando então, os meses passaram, eu fiz a primeira fase da USP, de outras faculdades também, e pra minha surpresa, quando saiu o resultado, gente, eu tinha passado na primeira fase. E assim, ninguém do meu cursinho tinha passado. E só eu ter passado, me ligou uma luzinha ali do tipo, está melhor do que você imaginava. Isso pra mim era muito importante, sabe? E aí aquele negócio na minha cabeça que eu não ia passar naquele ano, que ia demorar muito pra eu conseguir a aprovação, mudou um pouco. Deu um gás pra eu conseguir estudar mais. E isso me deu uma vontade muito grande de passar, sabe? Era como se alguma coisa estava falando isso pra mim. Continua fazendo isso, tá dando certo. Continua assistindo as aulas, continua fazendo o teu simulado, continua treinando redação, que vai dar certo. E aí chegou o Enem, chegou a segunda fase das provas. E, gente, chegou janeiro, fevereiro, essa época que sai os resultados. Eu lembro que tava todo mundo lá em casa, num almoço assim de domingo, eu tava ensinando meu primo como que olha as notas de corte das faculdades. Sabe, quando você entra no site delas e olha a notinha? Então, e tinha um resultado lá do vestibular. Na minha cabeça era um vestibular de outro ano. Olha como que eu nem pensava que eu podia passar. Eu nem sabia a data que saía o vestibular. E aí eu entrei lá e comecei a olhar medicina e meu nome tava lá. E na minha cabeça aquilo não fazia sentido. Como que eu podia passar numa faculdade? E aí eu comecei a chorar muito. Nossa, mas eu chorei. Tava todo mundo lá na mesa, ninguém entendia porque eu tava chorando. E minha mãe tava lá também, ela começou a perguntar: o que tá acontecendo, que você tá chorando? E eu falava assim: mãe, eu acho que eu passei na faculdade. Falava assim. E ela falava assim: por que você acha? Porque eu não tinha certeza, sabe? Às vezes a faculdade coloca teu nome na lista, mas você tá na lista de espera. E aí eu entrei lá no site, coloquei minha CPF, assim, e eu tinha sido aprovado mesmo. Com 1 ano, eu tinha conseguido realizar meu sonho. Isso não entrava na minha cabeça. Porque eu só fiquei 1 ano com um cursinho. Não era esse o meu plano. E alguma coisa fez eu ser aprovado. Depois saíram os resultados do Enem. Aí que chegou o resultado da USP. Eu tinha passado nessas faculdades. Eu queria que todo mundo passasse por essa sensação. E se você que está vendo esse vídeo pensa em algum momento que você não é capaz, acredita. De verdade. Porque depois que eu passei na primeira fase, e esse sentimento de eu posso, eu quero mesmo, de verdade, eu vou me esforçar para isso, esse sentimento fez toda a diferença. Eu queria que você sentisse isso quando assistisse meu vídeo. Acredita no teu potencial, que você tem muito potencial, e se eu fui aprovado, você também consegue ser aprovado. E assim, gente, antes de acabar o vídeo, eu queria passar o último recado pra vocês. De verdade, eu acho que talvez é até mais importante. Não existe milagre pra aprovação, tá? Não existe um método que eu já vi gente vendendo que fala assim: você vai ser aprovado por causa disso. Porque ninguém é igual. Cada um tem a tua trajetória, cada um tem a tua história, cada um consegue estudar de um jeito. Tem técnicas que podem te ajudar, isso eu acredito. Não existe uma fórmula perfeita, mas eu sei que existe uma coisa em comum que todas as pessoas que foram aprovadas precisaram ter. Precisou ter muito esforço, precisou ter muita dedicação, porque todo esforço é recompensado, gente. O professor de cursinho falou isso no primeiro dia de aula, eu não esqueci até hoje. E faz muito sentido, sabe? E é isso que me motivava a cada dia mais, querer estar lá, querer aprender um pouquinho, para poder passar na faculdade. E valeu a pena, de verdade, valeu muito a pena. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir para falar para mim que foi bom. E compartilha com alguém, vai que alguém gosta. Aqui do lado está passando o meu Instagram de estudos, se você quiser ir lá conhecer, tem muita dica legal também. E aqui tá mais um vídeo para você, se você se interessar também. Muito obrigado, valeu!